Amém, gente? Quem é mulher aí, fica em pé. Mulherada, as nossas senhoras aí, vocês estão convidados para ir para o andar de baixo agora, porque o culto de vocês vai ser lá embaixo. Amém? Tem uma surpresa lá preparada para vocês. E todos os homens venham aqui para frente. Você que é homem, você que não tem dúvida que você é homem mesmo, sai do seu lugar aí, vem aqui para frente. Vem ficar pertinho do pastor aqui. Aí, olha que beleza. O Valber, estou vendo o Valber aí, né, Valber? Que bom ver você aqui. O Giovano, Josélio. Imagina, irmãos, que o primeiro domingo nós pedimos os homens para ir para uma sala, né? Olha a mulherada aí, ó. Se pedisse as mulheres para ir para uma sala, né? Ia ser difícil. Irmãos, o nosso pregador, o pregador para nós homens, é o irmão Esdra. E ele está com a palavra nesse momento para falar, nos trazer o recado de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Irmão Tiago Favoretti, acertei? Vem cá, Tiago, por favor. Você vai orar pelo nosso pregador, para que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor para nos falar nesta noite. Amém. Oremos, irmãos. Deus bendito, eterno Pai, nesse momento de forma muito especial, Pai, queremos apresentar as nossas vidas em Teu altar como oferta agradável a Tuas narinas. Deus, por intermédio do Teu Santo Espírito, que está presente neste lugar para nos abençoar, nós apresentamos, ó Pai, a vida do Teu servo, irmão Esdras, que o Senhor esteja usando o Teu servo de forma tremenda, no nome do Senhor Jesus Cristo, que ele esteja boca do Senhor para falar aquilo que nós de fato precisamos ouvir da Tua parte. Deus, não permita, ó Pai, que saiamos por aquela porta da mesma forma como entramos, mas damos plena liberdade para que o Senhor possa agir com ousadia e com intrepidez em nossas vidas. Fala, ó Deus, aos nossos corações, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom tê-los aqui nesse domingo de noite. Infelizmente, vocês vão ter que me ouvir, né? Não tem nenhuma mulher aí não, tem? Saiu todo mundo. Wendel, vê se você consegue tirar essa lâmpada aqui do meu rosto aqui, que me atrapalha, eu não consigo ver ninguém lá. Bom, irmãos, há algum tempo atrás o Marcelo, ministro da família aqui, falou que eu ia falar para os homens. Eu falei, não, tá bom, eu falo, não tem problema não. Mas isso é uma responsabilidade danada, né? Ver um monte de criança, um monte de menino lá, né? Isso é uma responsabilidade danada, por quê? Talvez eu não quero que você faça isso. Você vai olhar para mim e achar que eu sou tudo isso que eu vou falar aqui. E eu não sou tudo isso que eu vou falar aqui. Na verdade, eu tenho iniciado a minha trajetória de questão masculina de uma forma muito abrupta, de repente. Eu estava num serviço um dia, já com uns 21 anos de idade, recém-completados. Meu telefone tocou e alguém lá de casa falou assim, olha, se você quiser ver seu pai vivo ainda, você
larga tudo aí e vem. E eu falei, não posso sair aqui agora. Será que ele não consegue ficar mais um pouco aí? Ele falou, não, você tem que largar tudo aí. Eu falei, não, fecha a empresa, não consigo fazer. E eu peguei as minhas coisas, fui para o alojamento, troquei de roupa e fiquei na indecisão de, eu deixo a empresa, vou ver meu pai, aquela coisa toda. Meu pai estava doente. E aí uma senhora saiu lá do escritório, abriu a Bíblia e falou bem assim comigo, eu posso falar uma coisa de Deus para você? Eu vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai falar. Eu falei assim, olha, eu não gosto desse negócio de abrir Bíblia. Sabe? Do nada a pessoa pega assim, abre a Bíblia, não tem um monte de gente que faz isso, e abre um texto. Eu falei, eu não gosto muito disso, eu aprendi outras coisas, eu acho que isso não funciona muito. Ela, não, mas eu posso fazer? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu acredito nisso. Eu falei, não, pode fazer. E quando ela abriu a Bíblia lá, naquele dia, caiu lá em 1 Reis, no capítulo 2, verso 2. Davi chama Salomão e diz para Salomão assim, olha, Salomão, eu vou pelo caminho de toda a terra, ou de todo homem, em outra tradução. Então você esforça e ser homem. Olha, eu tinha acabado de receber a notícia que meu pai estava ruim lá. A pessoa vem, me lê um troço desse, aí eu fiquei possesso, nervoso. Falei, tá vendo por que eu não gosto desse negócio de abrir a Bíblia? Porque às vezes fala as coisas, tá, foi verdade, meu pai morreu nem uma semana depois, não deu. 21 anos de idade, recém-completado, meu pai partiu, me deixou 3 irmãs, adolescentes, e uma mãe com alguns problemas de saúde, numa depressão profunda. Eu, com 20 anos de idade, criado, estava no seminário, trabalhava para pagar o seminário, não tinha compromisso nenhum, e lá se foi. Você sabe que o INSS demora aí alguns tempos para regularizar a situação toda. E eu esqueci do texto. Eu fui enfrentando essa batalha, e alguns anos depois, algumas dificuldades foram vendo na minha vida, e eu peguei o primeiro livro que falava sobre homem. Alguém me indicou, você precisa ler esse livro aqui. E quando eu peguei esse livro, eu comecei a ler, eu descobri que eu era um menino. Eu descobri que de alguma forma, tudo que eu achava que eu era, só parecia aqui fisicamente. Talvez vocês com uma idade maior, no auge dos 50, acima dos 40, passa aí, Neide, tem a impressão de um homem como aquele ali. Bruto, rústico, sistemático. Nós acostumamos ver as estrelas de TV, lembram? Eu não peguei muito essa época, mas de vez em quando eu vejo uns filmes. Em cima de um cavalo, armado, sem medo de nada, não era assim, Anselmo? Enfrentando todas as dificuldades. Muitas das vezes de forma errada, com um cigarro na mão, e uma geração inteira copiou esse modo, dizendo que, olhando para todo mundo, dizendo que isso era ser homem. E de alguma forma, foi passando-se o tempo, e essa imagem mudou. Quando a mídia prega a questão de um homem, ela tem hoje uma nova imagem. Pode passar aí. E aí você só lembrar do Wellington, né? Não é igualzinho? E o homem mudou aquela imagem de bruto, rústico, sistemático, para um ser suave, belo, com belas roupas, estiloso, né? Que vai ao salão, que faz as unhas, mas isso também não amenizou, ou não piorou, ou não fez efeito nenhum daquilo que de fato nós somos, ou daquilo que de fato nós precisamos ser. Porque no final das contas, o dia que eu li aquele primeiro livro, eu descobri que eu era o próximo da próxima foto. Pode passar aí, Inês. Pode passar a próxima foto. Eu descobri que eu era isso aí. E talvez você possa estar rindo, mas talvez seja exatamente isso que você sente. Talvez seja exatamente isso que você sente quando eu te fizer a pergunta assim:
quando é que você se tornou um homem? Ou quem falou para você que de fato você é homem? Será que foi quando você tirou sua carteira de motorista e agora você chegou em casa e falou assim, agora eu sou homem, eu tirei minha carteira de motorista? Será que quando você chegou lá no exército, lá nas Forças Armadas e se alistou, o sargento falou um monte de coisa para você, você chegou em casa e falou assim, não, agora eu sou homem? Ou quando você serviu lá no exército, passou um ano lá servindo, aprendendo a arte da guerra, e você, não, agora eu sou homem? Ou quem sabe você fala assim, não, eu me tornei um homem no dia que eu me casei, porque a partir desse dia meu pai passou a me olhar de forma diferente. Ou talvez fosse assim, não, eu me tornei homem o dia que eu arrumei meu primeiro emprego, porque aí eu não dependia mais do meu pai. Talvez cada um de nós aqui temos um argumento para falar do dia que se tornou homem. Mas aí eu faço a pergunta, será que é isso mesmo? Será que foi quando você saiu de casa, quando você teve a sua primeira relação sexual e você se sentiu homem, porque o mundo fala isso, você é homem a partir disso? Ou porque um dia o seu pai, antigamente, na época do pastor Nésio, o camarada fazia 18 anos, ia lá e comprava uma arma, lá de Ecoporanga era assim, e entregava. É ou não é? Meu pai falava isso. A revolta do meu pai era que mudou de Ecoporanga quando tinha 17 anos, não ganhou a arma. E ele se sentia homem a partir disso, há um rito de passagem. Mas sabe de uma coisa? Quando eu olho lá para 2 Reis, 1 Reis, primeiro livro do Reis, no capítulo 2, versículo 2, eu vejo um Davi falando para Salomão, diz assim, olha, esforça-te e ser homem. O que é ser homem? Essa essência. Essa nova geração da qual eu faço parte, talvez nós não saibamos o que é essa essência que Davi tem falado para Salomão. Se perguntarem para nós o que é ser homem, é capaz de nós bambearmos as pernas, porque nós temos uma série de coisas na nossa cabeça, mas nós não encontramos uma resposta certeira daquilo que é ser homem. Lá se vai 12 anos da morte do meu pai, daquele dia que eu tive que assumir tudo dentro de casa. E muitas vezes eu me pego pensando se de fato eu sou homem. Que aquele versículo falou aquele dia para mim, que a partir daquele momento eu deveria me esforçar para ser homem. Porque muitas vezes eu não sei para onde ir, qual decisão tomar. Muitas vezes eu tenho vontade de recorrer a todo mundo, mas eu lembro de todos os livros que eu li posteriormente, que eu devo agir como homem. E eu falo, como? Faltou alguma coisa. E esse significado, talvez nós não saibamos. Mas quando eu vou para a Bíblia, tem duas coisas que a Bíblia fala, que me dá uma luz da onde isso começa. A primeira coisa que eu encontrei lá na Bíblia, é que o primeiro processo para você dizer que você iniciou-se o processo é a puberdade, que começa lá mais ou menos uns 12, 13 anos. Mas isso está na Bíblia, tá? A puberdade, um sistema que Deus colocou biologicamente em nós. Porque se foi Deus que nos criou, foi Ele que colocou a questão da puberdade. Porque até os 11, 12 anos, a gente não está muito esquentando a cabeça com nada, mas depois dos 12 anos, nasce um pelo aqui, outra coisa aqui, os nossos desejos na nossa cabeça começam a mudar. Isso é um passo, o primeiro ponto, é o ponto de partida que Deus estabeleceu, biologicamente. Num processo de inicialização da sua masculinidade. Quer exemplo disso? Na tradição dos judeus, o menino, quando faz essa idade, 12, 13 anos, ele passa por um rito de passagem, chamado Bar Mitzvah, que significa bar, que significa filho de, e o Mitzvah, que significa lei ou mandamento, ou seja, filho do mandamento, filho da lei. O pai reúne esses homens todos, os homens que conhecem aquela criança, e faz uma cerimônia, e a criança é obrigada a ler em voz alta
parte da lei da Torá. E depois que ele passa por esse rito, ele está autorizado, a partir daquele dia, na faixa dos 12, 13 anos de idade, a assumir todas as responsabilidades por seus atos. O pai está dizendo assim: olha, a partir de hoje, quando você pecar, a responsabilidade é sua. 12, 13 anos. Na tradição judaica, ele está dizendo para o filho: olha, a partir de hoje você tem o direito de adquirir propriedade, a partir de hoje você é um homem. Você não está mais debaixo da minha tutela, porque você conhece a lei, e se você errar essa lei, você vai arcar com as consequências. Sabe o que a gente faz? 12 anos, meu filhinho amado, não passa nada, não dá responsabilidade, não faz nada para o menino. Vamos lá para a Bíblia? Jesus, Lucas, no capítulo 2, 12 anos de idade, está lá em Jerusalém, os pais esquecem ele, e na altura do campeonato o pai lembra lá de Jesus, José e a Maria, volta lá, 12 anos de idade. Talvez eles começassem a procurar Jesus nas esquinas, nas rodas de criança, brincando com carrinho de rolimã, ou tentando jogar videogame, parafraseando o estado de hoje. Mas eles encontram Jesus com 12 anos de idade lá no templo, e a Bíblia fala que, lá em Lucas 2, 52, que ele estava com os doutores da lei, discutindo a Bíblia. Sabe por quê? Porque a puberdade em Jesus estava florescendo nele, não um desejo mais de brincar de carrinho e jogar videogame, mas um desejo de quê? De discutir coisas de homem, coisas sérias. Então a inicialização começa lá por volta dos 12, 13 anos. É a primeira coisa, biologicamente, você começa a se tornar homem. Sabe a segunda coisa que eu aprendi? É que Deus só considera homem de fato a partir dos 20 anos, pastor. Está lá na Bíblia isso. A partir dos 20 anos você não tem mais chance com Deus. A partir dos 20 anos, quando você pega lá Êxodo, no capítulo 30, verso 14, Jesus fala assim: olha, trazei ofertas. Só que os homens acima de 20 anos, vai ter que trazer uma oferta maior. Outro texto, Levíticos 27, 3. Homens acima de 20 anos. Outro texto, Números 1, 3. Homens acima de 20 anos, também está escrito lá no versículo, estão aptos para a guerra. Tem um outro texto, você fala: não, mas eu quero mais um. Números 14, 29. Aqueles que estão com mais de 20 anos, que se rebelaram contra Deus no deserto, Deus deixou que todos morressem no deserto. Então, diante de Deus, há dois processos para reconhecer um homem, que dá seu início pela puberdade e termina a fase da preparação aos 20 anos de idade. Deixa eu falar uma coisa para você. O Fausto me contou que ele teve que virar homem com 8 anos, não foi, Fausto? Você pode até se tornar homem antes dos 20, por causa do que acontece na sua vida. Mas depois dos 20, não existe mais desculpa para você deixar de ser homem. Você pode até virar homem antes dos 20, mas depois dos 20 não vem com desculpa. E sabe o que acontece? Isso serve para mim. Porque muitas das vezes, quando a responsabilidade vem, a perna treme, o coração fraqueja e a mente quer fugir. Mas diante de Deus, Deus está dizendo assim: você tem mais de 20 anos, meu filho, assuma a responsabilidade que eu te coloquei nas suas mãos. Mas, Senhor, ninguém me preparou. Deveria ter te preparado. Aí você chama o seu pai do seu lado e fala assim: por que você não fez? Sabe o que ele vai falar? Porque ninguém fez comigo. E ele vai lá no seu avô e fala assim: por que ninguém fez comigo? Mas hoje nós temos a chance de mudar essa realidade. Tá, Eduardo? Está do lado do seu filho aí. Está nessa idade, 12, 13 anos. Começou a puberdade. Você tem até os 20 anos para preparar ele para ele dizer um homem. Não um meio homem. Não um homem que nós estamos acostumados a ver pela mídia fora. Não um homem que está pegando um monte de mulher e vivendo aventuras após aventuras. Mas um homem de verdade. E sabe o que acontece? Um homem de verdade. O que significa isso, ser um homem de verdade? E eu tive que ir para a Bíblia. O que significa ser um homem de verdade? O que significa ser, o que era essa essência da masculinidade? Fica ser só um homem adulto? Não.
A maioria de nós aqui tem mais de 20 anos. Os outros estão nessa faixa de transição entre 13 e 20. Está se preparando. E a primeira coisa que eu aprendo é que um homem, guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Um homem aceita a sua masculinidade. Sabe o que significa isso? Ser do sexo masculino é uma questão de nascimento. Você não muda isso. Preste atenção no que eu estou falando. Ser do sexo masculino é uma questão de nascimento. Você não muda isso. Beleza, mas tem a cirurgia. Mas não vai mudar a questão da sua sexualidade. Mas deixa eu te falar uma coisa mais séria do que isso. Ser homem é uma questão de decisão. Não é uma questão de nascimento. Tem um monte de pessoas que nasceram do sexo masculino, mas que não decidiram ser homem até hoje. Estão com barba na cara igual a imagem. Estão com 50, 60 anos. Tiveram filhos, têm netos, mas ainda não são homens, porque não decidiram ser homens. São eternas crianças, que não amadureceram, que não quiseram ser. Eu vou tornar a repetir, ser homem, ser do sexo masculino, é uma questão de nascimento, ser homem é uma questão de decisão. Sabe por quê? Você sabe o que é aceitar a masculinidade? Masculinidade quer dizer força. Masculinidade quer dizer força. Já viu uma criança, um menino, como é que ele faz? O que o menino faz? Ele vira para o pai e quer mostrar a força dele, não é isso? Ele não fica mostrando os músculos. Não fica mostrando os músculos. A menina faz ao contrário, né? A menina quer dançar. Você já viu um menino dançando na frente do espelho, se mostrando na frente do espelho? O menino não faz isso não. Menina faz, menino não pode fazer isso não. Porque o homem quer mostrar a sua agressividade. O menino quer pegar que ele é forte, ele quer pegar as coisas igual o pai. Porque há nele, há dentro dele uma questão de força que Deus colocou dentro dele. O menino flexiona os músculos, ele não dança. Você não tem noção da força que Deus colocou dentro de você. Você não tem noção da capacidade que Deus colocou dentro de você. A sua masculinidade, ela tem a ver com força. Ela tem a ver com uma coisa que brota dentro de você que nem você entende. Sabe aqueles momentos difíceis que você enfrentou, passou por cima? É a força que Deus dá. Como é que o He-Man gritava lá quando levantava a espada? Da sua época, Rafael, como é que era? Eu tenho a força? É isso? Está faltando nós gritarmos isso também, eu tenho a força. Sabe por quê? O que nós estamos vendo hoje, a partir de mim, são homens fracos. Sabe o que a mídia está pregando? Está falando para as mulheres assim, ó, levanta. E está falando para nós, senta. Só que a Bíblia não está dizendo isso não. A Bíblia está dizendo aquilo que Deus falou para Josué: esforça-te, tenha força, eu sou a sua força. Quando ele quis fraquejar, quando ele não quis assumir o que ele era conferido. O que Deus está falando para nós é aquilo que Davi falou para Salomão: esforça-te. Você tem força, a força está com você. E deixa eu falar uma coisa para os pais: cabe a você, pai, falar para o seu filho que ele tem a força. Ele não é He-Man, mas ele tem uma força que Deus colocou dentro dele. E é hora de nós assumirmos isso. É por isso que o nosso país está indo cada vez mais para o buraco abaixo. Sabe por quê? Falta de homens que não têm a força que Deus colocou dentro dele. É por isso que nós não temos liderança. Quando nós olhamos para trás, nós temos saudade dos nossos líderes antigos. Sabe por quê? Porque eles sabiam da força que Deus tinha dado para eles. E nós estamos perdendo essa força. Ou nós não estamos confiando que Deus nos deu uma força. Você tem força. Diga para o homem que está do seu lado aí: você tem força. Você tem a força. Você não é He-Man, mas você tem a força. Só que você precisa aceitar isso na sua vida. Você precisa aceitar a sua masculinidade. Não é fraquejar não. Um homem não desiste. Um homem não foge nos momentos ruins. E deixa eu te falar uma coisa: se você se levantar e cair, isso não é fraqueza. Cair não é fraqueza. Sabe por quê? Fraqueza é continuar prostrado, caído.
Se você continuar caído, eu vou falar que você é um fraco. Mas se você cair na minha frente e levantar, eu vou dizer assim, você tem a força. Levanta, assuma os seus erros, as suas responsabilidades e grita, eu tenho a força. Não é porque eu caí que eu vou continuar. Sabe por quê? Todos nós estamos fadados ao fracasso. A diferença é que nós não podemos nos dobrar diante dele. Quantos erros nós cometemos? Quantos fracassos eu cometi? Quantas vezes eu caí? E quantas vezes eu quis continuar prostrado? Mas parece que alguém vem e fala para mim assim, cara, você tem a força. E às vezes Deus usa as pessoas mais improváveis. Já usou Anselmo para isso uma vez. Não gostava de Anselmo, um cara chato pra caramba. Ele falou um monte de coisa na minha cara. Sabe por quê? Porque ele estava querendo dizer, cara, você tem a força. Assuma sua masculinidade. Para de acreditar na mídia que você é machista, que você é qualquer coisa que seja. Para de acreditar na mídia. Fala assim, eu tenho a força. Eu tenho uma força e eu não vou me dobrar diante do que o mundo quer, porque Deus colocou isso em mim. É hora de nós mudarmos a direção do nosso país. Não é ser machista isso. É dizer para Deus que você está assumindo aquilo que Ele colocou dentro de você. Sabe a segunda coisa que eu aprendi? Que além de um homem tem que aceitar a sua masculinidade, o homem deve falar e agir com maturidade. Mas sabe o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11? Ele diz assim, olha, quando eu era menino, não, segura aí o slide aí, não passa não. Quando eu era menino, preste atenção, Paulo fala, quando eu era menino eu sentia como menino, falava como menino, andava como menino, brincava como menino, ele estava parafraseando, né? Sentia, falava, pensava como menino. Mas agora que sou homem, o que ele faz? Ele deixou tudo isso para trás. A segunda coisa que você precisa aprender é que um homem, ele fala e age com maturidade. Precisa acontecer uma mudança. Precisa acontecer uma transformação em nós. Porque você pode até aceitar um menino até 19 anos, como a Bíblia diz, fazer coisas de menino, falar com um menino, mas depois dos 20 você não tem desculpa. Só que nós estamos eternos garotos, síndrome de Peter Pan, não crescemos nunca. Um homem maturo que nunca cresce, homem sem compromissos, dependentes, e Deus não nos criou para isso. Sabe o que nós homens estamos fazendo? Desperdiçando as nossas vidas, essa força que Deus nos colocou nos bares da cidade, ou dentro das nossas casas, jogando videogame o tempo todo. E é essa geração de homens que nós temos. Aí quando é convocado para assumir a nação, ele só sabe jogar videogame. Quando é convocado para assumir a sua liderança dentro de casa, ele só sabe jogar videogame. Quando é convocado para assumir a célula, ele só sabe jogar videogame. Quando é convocado para assumir o filho que acabou de criar, ele só sabe jogar videogame. Deixa eu falar uma coisa com você, cresce. Quando eu era menino, fazia coisa de menino, mas agora que sou adulto, deixei tudo isso para trás. Fui na casa de um camarada, 60 e poucos anos de idade. Sabe o que ele estava fazendo? Jogando videogame. Entrei, conversei, ele estava inquieto. E a esposa dele falou bem assim, sabe por que isso? Ele passa o dia todo jogando videogame. Passa o dia todo. Segunda, terça, quarta, quinta, ele não me dá mais atenção o dia todo. Sabe o que eu fiz? Cumprimentei ele e fui embora, porque eu não quero atrapalhar a vida do cara. É uma criança, é um Peter Pan, não cresce nunca, não assume os compromissos dentro da casa dele. Você acha que isso não dói para mim também? Sabe aqueles camaradas que botam uma prancha debaixo do braço, há 40, 50 anos, nunca arrumam um serviço, só continua surfando a vida toda, mas nem para ser profissional presta, mas está achando que é adolescente ainda. Cresce. Um homem de verdade age e fala com maturidade. Vamos deixar as coisas de criança para quando nós éramos crianças, deixar de lado. As mulheres estão nos passando em tudo quanto é coisa. Nas escolas, as melhores notas das mulheres. Nas igrejas, as lideranças das mulheres. Nas empresas, as mulheres estão tomando a liderança. Mas isso não é questão de machismo não, sabe o que é isso? É porque nós estamos largando a força que Deus colocou em nós. Enquanto elas estão lá estudando para passar nos concursos, para fazer coisas, nós estamos jogando videogame, Marcelo.
Enquanto elas estão estudando, passa ali na UVV, perto da UVV, enquanto as mulheres estão lá dentro da faculdade, tem um monte de homem naqueles bares bebendo toda. Aí na hora de se formar, quem forma? As mulheres formam e os homens ficam para trás. Sabe o que é isso? Você tem a força e o diabo está falando para você que você não tem isso. Mas em nome de Jesus, Deus vai te dar essa força hoje em nome de Jesus. Fala e age com maturidade. Nós queremos as recompensas, os prazeres, os privilégios da masculinidade, mas não queremos a responsabilidade. Nós não queremos. Somos crianças. Criança tem responsabilidade? Não. Nós queremos os privilégios. Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, verso 14, ele diz assim, olha, não sejam como os meninos inconstantes, cresçam. O mesmo Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 20, não sejais meninos no entendimento. Ele está falando, cresça, meu amigo, cresça, se desenvolva, já passou essa fase, e não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, há tempo de mudar, porque o Deus que está aqui hoje, Ele é um Deus de transformação. A terceira coisa que eu aprendo, é que um homem assume a sua responsabilidade. Olha, é simples, né? Se eu tenho a força, eu preciso agir como homem, não como menino, eu também preciso assumir a minha responsabilidade. Sabe o que é definição? Qual é a definição de responsabilidade? Definição de responsabilidade é ser confiado, preste atenção, e habilitado por uma autoridade para cuidar de algo. Já te deram responsabilidade? Sabe a primeira coisa que Deus deu ao homem? Uma responsabilidade. Está lá em Gênesis 2,15. E Deus colocou Adão no jardim e falou assim, olha, cuida dele, e dele você vai tirar o seu sustento. Responsabilidade. Adão deveria lavrar e cuidar do jardim. Deus nos deu um monte de responsabilidades. Deus nos deu uma missão nesse mundo. Deus nos deu uma missão. Você sabe qual é a sua missão nesse mundo? Você sabe qual é a responsabilidade que Deus te deu nesse mundo? Você sabe, Elis? Você sabe qual é a responsabilidade que Deus deu? Lá no CCM, lá, no módulo 2, fala sobre isso. Você tem um propósito aqui. E talvez você esteja deixando essa responsabilidade de lado. Deixando essa responsabilidade de lado. Você precisa saber, você precisa descobrir qual é a sua missão aqui na Terra. Você não está aqui só de passagem, não. Deus te colocou aqui porque Ele tem uma missão para você. Se você quer descobrir, CCM, módulo 2. Tinha um Marcelo ali, ou tinha a Viviane, vai te explicar tudo isso lá. Mas você tem uma responsabilidade, meu amigo. E não tem como você correr isso, não. Tem um cara, o primeiro almirante, pastor, da Marinha Americana, tão famosa a Marinha, David Farragut, alguma coisa assim. Ele pilotou o primeiro navio, comandante do navio, com 12 anos de idade. Pode pegar uma história lá que você vai ver isso. 12 anos de idade. Primeiro comandante do navio. Primeiro almirante da Marinha Americana, o cara foi. George Washington, sabe quem é George Washington? O pastor falou dele aqui outro dia. O cara lá da nota de $1 lá, do dólar, o cara que é respeitado nos Estados Unidos, no mundo todo, com 16 anos, ele era o inspetor do condado. Sabe o que era isso? É mais ou menos assim, eu sou responsável pela segurança de Vila Velha inteira, com 16 anos de idade. Com 21 anos de idade, George Washington tinha mais de 2.000 hectares de terra no nome dele. E sabe o que nós fazemos? Vemos um menino de 12, 13, 15 anos, 16 anos, falando, não dá responsabilidade para ele não, tem que dar responsabilidade para ele. E não é responsabilidade do lixo não, Eduardo, para descer com o lixo do apartamento não, é responsabilidade de homem. Porque é você dando responsabilidade que você sabe o caráter da criança, do adolescente, do homem. Porque a responsabilidade testa, ela chama o homem para a ação. Ela revela o nosso caráter, ela mostra a nossa capacidade e o nosso compromisso. Eu te desafio hoje a aceitar a responsabilidade que Deus deu a você. Eu te dou desafio. Te deu 2 filhos, Anselmo, é a sua responsabilidade. Te deu 2 filhos, Eduardo, é a sua responsabilidade. Te deu 2 filhos, Marcelo, é a sua responsabilidade. Eu te desafio naquilo que Deus colocou como responsabilidade na sua vida. E é preciso aceitar isso. Porque se você não é responsável, você não pode falar que você é homem. Vai contrário à Bíblia. Deus te chamou como homem para ser responsável. E não irresponsável.
E chega de achar que porque o menino é muito novo, ele não pode ter responsabilidade. Nós estamos cansados de ver, carecas de ver, que quando você dá responsabilidade para uma criança, é que ali que ela começa a mostrar, porque é a hora que você consegue corrigir os erros dela, quando você dá responsabilidade para ela. Agora, dá responsabilidade para um cara de 50 anos, você vai corrigir o que mais nele? Aí só Deus que transforma. Só Deus que transforma. Então assuma a sua responsabilidade. Assuma, Esdra, a sua responsabilidade que Deus colocou. Assuma a sua responsabilidade. A quarta coisa é que um homem é independente. A primeira, você precisa aceitar a sua masculinidade. A segunda, você precisa agir e falar com maturidade. A terceira, você precisa aceitar, assumir a sua responsabilidade. E a quarta coisa, um homem é independente. Vou falar de novo para você ouvir. Um homem é independente. Não, Esdra, está errado isso. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim, olha, e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Independência. Deixar o pai e a mãe. O homem deve ser suficientemente capaz de trabalhar, agir, viver, sem depender de ninguém. E esse depender é de forma financeira, física, espiritual. Eu nem me lembro a última vez que meu pai me deu R$1. Primeiro que ele já não tinha. E com 14 anos ele falou assim, ó, vai trabalhar, se vira. E eu fui trabalhar. Sabe o que começou a acontecer? Lá para os 16 anos de idade, ele vinha para mim e falava bem assim, ó, estou precisando de dinheiro. Eu tinha o dinheiro, porque eu trabalhava. E aquilo me enchia de orgulho ao tênis. E aí passava um dia, eu falei assim, você está me devendo. Ele falou, eu te devendo? Então eu vou botar aqui na ponta do lápis tudo que eu comprei para você desde criança até hoje aqui. E eu não tinha coragem de cobrar, mas ele falou assim, eu não vou te dar dinheiro mais não. Ou você faz, ou você vai morrer de fome. Sabe qual é o nosso erro? É que nós pais, o cara está com 30 anos, ele passa o perrengue, hoje eu falo assim, não, vai lá se virar. Aí você está lá dando um negocinho para ele. Aí sabe o que faz? Eternos meninos, porque não vai crescer nunca. Toma vergonha na sua cara. Deus te chamou para ser independente, assuma a sua masculinidade. Vai trabalhar. Pare de contar com seu pai e com a sua mãe. Toma vergonha, vou falar com o meu pai, toma vergonha na sua cara, eu te criei como homem, Deus te deu força, Eduardo. É inadmissível. O cara está lá jogando videogame lá o tempo todo, em vez de caçar um serviço. Eu estou estudando, amém, você está estudando, amém. Mas você tem que parar de ser parasita, porque você é homem, Deus te chamou para ser independente. Embora Deus não nos queira sozinho, nós precisamos de conselho das pessoas. Quantas vezes eu tenho me aconselhado com o Marcelo, com o Anselmo, o Marcelo lá atrás, com toda a gente, o pastor Onésimo. Mas quem tomar as minhas decisões sou eu. Quem tomar as minhas decisões. Eu posso procurar conselhos. E a Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria, mas quem tem que tomar as decisões sou eu. Sabe por quê? Porque Deus me deu a força, eu preciso assumir isso e ser independente. Chega. Essa dependência, ela está matando você. Faz o seguinte, vai com carinho lá no seu pai, na sua mãe, e fala assim, pai, mãe, a partir de hoje, com amor, eu estou cortando esse cordão umbilical, que o médico cortou lá fisicamente, mas eu agora estou cortando de fato. A partir de hoje, só quero que a senhora ore por mim, só quero que você ore por mim, meu pai e minha mãe, que a partir de hoje, eu vou ser independente financeiramente, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, aquilo que você pensar. Tira essa carga do seu pai e sua mãe, deixa eles viver a vida dele, vai viver a sua. É de torcer o nariz, não é? Eu sei que é de torcer o nariz, eu sei que é complicado, mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Você é independente. A quinta coisa que eu aprendi é que um homem, ele lidera a sua família. Sabe esse processo dos 13 aos 20 anos? É para o pai preparar o filho para liderar uma família. Ele vai ver, Eduardo, você como você age com a Mônica, como você age com eles mesmos. E quando ele chega aos 20 anos de idade, ele pode decidir não casar, Marcelo.
Fala, não é a hora para mim. Mas você tem que olhar para ele, Eduardo, e dizer assim, meu filho está preparado para casar a hora que quiser, porque eu fiz dele um homem, eu preparei dele como um homem. O problema é que nós estamos chegando com um monte de gente, Anselmo, 40, 50 anos, aí quando fala de casamento, o que o cara faz? Bambeia as pernas, ele acha que ele não tem capacidade. Olha só, eu vou falar de novo, você não é He-Man, mas você tem a força que Deus colocou em você, você tem capacidade. Seja homem. Assume isso que Deus colocou. Coloca dentro de você um propósito de assumir uma família. Não é fácil mesmo não. Mas Deus te deu a força. Deus te deu a força, então você está apto para liderar uma família. Está apto. Você pode. E a sexta coisa que eu aprendi é que um homem reconhece que precisa prestar contas. Você sabe o que é isso, prestar contas? Deus nos deu uma responsabilidade, nós vamos prestar conta disso diante de Deus. A Bíblia diz assim que todo homem está condenado a morrer, né? E depois disso vai vir o juízo. Nós precisamos aprender a prestar contas. Tem vários textos na Bíblia que falam isso. Romanos 2,16 diz, olha, Deus vai julgar o segredo dos homens. Está lá, Romanos 2,16. 1 Coríntios 4,5 diz assim, olha, Deus trará à luz as coisas ocultas e os desígnios do seu coração. Deus vai te julgar. Então você precisa aprender a prestar contas da sua vida. Prestar contas a Deus também, mas sabe o que você vai fazer? Homem que é homem, escolhe dentre os homens, dentre os amigos, pessoas sábias e começa a prestar contas para ele. Sabe quando eu comecei a aprender a vencer um monte de barreira comigo? Um dia eu conversando com o Anselmo e ele me confessou uma coisa, e aquele primeiro dia que eu tive coragem de confessar que eu tinha o mesmo problema com ele, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ser curado aquele dia, sabe por quê? Homem que é homem, começa a prestar contas, e você escolhe pessoas, não que vai te bater no seu ombro e falar bonitinho com você, mas que vai falar verdades que dói, porque você tem que começar a prestar contas aqui, porque Deus trará à luz todos os segredos do homem e os desígnios no seu coração. Você é homem, não é para ficar debaixo da mesa, escondido com medo. Você precisa escolher alguém e falar assim, olha, ô Virgílio, eu estou com esse problema, me ajuda. Vai prestar conta. Sabe o que Salomão diz? No final da vida dele. Lá no Eclesiastes, no capítulo 2, no final de Eclesiastes. Depois daquilo Salomão não escreveu mais nada. Ele disse, olha, tema a Deus. Guarde o seu mandamento, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus irá trazer juízo sobre toda a sua obra. Toda a sua, não é a obra de Deus, não, toda a sua obra, tudo aquilo que você faz, Deus trará juízo sobre ela. Então aprenda a prestar conta, porque querendo você ou não, Deus irá chamar cada um de nós para prestar contas diante dele. Então se eu aprendo desde agora a prestar conta, se o Marcelo sabe do meu segredo, olha, Deus não vai trazer à luz o segredo lá no dia do juízo, porque o Marcelo já sabe. E eu não vou ter dificuldade nenhuma não, Senhor, pode falar, se você quiser falar para mim, eu vou falar. O Marcelo já sabe, o Virgílio já sabe, o pastor já sabe, o Neto já sabe, está todo mundo sabendo dos meus problemas. Sabe por quê? Porque eu sou homem. E a última coisa que eu aprendi foi que um homem é reflexo da imagem de Deus. Lá ainda no jardim, lá no início de tudo, quando Deus está criando todas as coisas, no sexto dia, Gênesis 1:26, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Olha que privilégio. Olha que privilégio que nós temos. Que honra. Um privilégio misterioso, Wagner. Mas sabe o que está lá em Gênesis 2:23? Gênesis 2:23, assim, ó, Deus cria a mulher, e a palavra mulher que está lá, ela quer dizer, significar a tirada do homem. O homem significa, tem a questão da imagem de Deus. A mulher, ela é tirada do homem. A mulher revela e reflete o caráter do seu marido. O homem revela e reflete o quê? Deus na vida dele, ou pelo menos deveria fazer isso. Quando eu olhar para a sua esposa, eu tenho que enxergar nela você, sua direção. A sua direção, não a direção que ela está dando na sua família, porque Deus chamou você, porque você tem a força.
Você tem um reflexo de Deus, e quando eu olhar para você, eu preciso ver em você a imagem de Deus. Só que as coisas parecem estar invertendo. Nós estamos vendo Deus, a mulher, Deus refletido na mulher. E o homem refletindo a imagem da mulher, porque a mulher está tomando conta de tudo, mas Deus não deu essa tarefa para ela, que é árdua. Pode perguntar a qualquer um, é árdua para ela, porque nós não estamos fazendo o nosso papel. O homem é um reflexo da imagem de Deus. Todas as nossas escolhas, palavras, ações, refletem a imagem do nosso Criador. Todas essas coisas eu aprendi, e estou aprendendo, que isso ser homem, isso significa ser homem. E agora eu queria que você olhasse para o slide. Ao passar, a definição de masculinidade, eu queria que você olhasse para lá. A primeira coisa que nós aprendemos aqui foi que um homem é um adulto do sexo masculino. Está lá em Levítico 2, 27, 2. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que um homem, além de ser do sexo masculino, ele aceita a sua masculinidade. Precisa aceitar isso. Está lá em 1 Coríntios 16, 13. Paulo falando assim, ó, você tem força. Está falando isso. A terceira coisa é fala e age com maturidade. 1 Coríntios 3, 11. A quarta coisa está lá, assume responsabilidade. Gênesis 1, 26 e 2 e 15. A quinta coisa está escrita lá, age independentemente. Gênesis 2, 24, Mateus 12, 46. A sexta coisa diz o quê? Pode liderar uma família fielmente. A sétima coisa, está escrito lá, reconhece as suas obrigações. E a oitava coisa diz lá, como reflexo da imagem de Deus. Você é tudo aquilo ali. Se você tiver tudo aquilo ali dentro de você, você pode bater no peito e dizer assim, eu sou homem. E eu queria que você levantasse, todo mundo agora. Você vai olhar aquele quadro lá agora, e você vai repetir comigo, sem os versículos, como se fosse uma frase direta. Um homem é um adulto do sexo masculino que aceita a sua masculinidade, fala e age com maturidade, assume responsabilidade, age independente, pode liderar uma família fielmente, reconhece suas obrigações como reflexo da imagem de Deus. Você vai falar isso para o mundo espiritual escutar, e você vai estar definindo que hoje, eu vou mudar minha vida a partir de hoje. Vamos falar? Um homem Se você está enquadrado nisso, você pode bater no peito e dizer, eu sou um homem de acordo com a vontade de Deus. Eu sofri para fazer esse sermão, não foi fácil. Eu não quero que vocês olhem para mim como se fosse bambambam daquilo ali, não, tem um monte de ponto daquilo ali que eu preciso melhorar. E como eu chorei, Marcelo, porque eu fiquei lembrando daquele menino de barba. Mas sabe o que eu pedi a Deus todos os dias? Para eu ser aquilo que Ele me projetou para ser, um homem com a força, não igual o He-Man, mas de fato um homem com a força. Eu queria que você dobrasse, abaixasse sua cabeça, e fizesse uma oração de confissão a Deus, sincera diante de Deus. Eu não sei quais são as suas dificuldades, aonde você tem falhado como homem, se as suas decisões têm sido difíceis, está bambeando as suas pernas, mas eu quero em nome de Jesus, falar para você que o Espírito Santo de Deus, Ele vai colocar dentro de você a força necessária para você assumir essa questão da sua masculinidade nessa noite. Queria que você orasse com coração, não com palavras, mas dissesse para Deus, Senhor, eu preciso assumir a minha masculinidade. Eu preciso deixar de ser criança, esquecer os videogames, as coisas de criança, os carrinhos. Eu preciso falar e agir com maturidade. Eu preciso assumir as responsabilidades que Deus colocou diante de mim. Eu preciso agir independentemente. Eu preciso aprender a liderar a minha família fielmente. Eu quero reconhecer as minhas obrigações, que eu preciso prestar contas a outras pessoas e a Deus, porque eu sou uma imagem e semelhança de Deus, e o mundo precisa ver, ouvir o reflexo de Deus na minha vida. Eu não posso aceitar o que a mídia está dizendo, que eu tenho que me prostrar e as mulheres têm que se levantar. Não, elas podem até se levantar, mas eu também tenho que estar de pé. Eu rejeito tudo que a mídia está falando, tudo que o mundo acadêmico está falando, do que eu não sou.
Porque eu tenho a força. Fala isso com Deus. E se você acha que você não tem a força, diz para Ele: me dá essa força da masculinidade. Eu quero ser diferente a partir de hoje. E se você é um adolescente, fala assim: Senhor, muda meu pai, faz com que ele me ensina a ser homem. Mas você precisa sair daqui de forma diferente, como o menino orou aqui antes de eu começar a pregar. Quando você sair daquela porta, assim: eu sou diferente, porque Deus vai me transformar. E a partir de hoje eu sou um homem. A partir de hoje, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no meu coração, para que eu seja um homem de verdade. Amém? Você pode se assentar. Queria chamar o pastor aqui na frente. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que nós possamos ser diferentes daquilo que nós entramos aqui. Amém? Fica com Deus. Tem algum homem aqui que nesta noite diz assim: para ser homem também eu tenho que entregar minha vida a Jesus? Alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, disse: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Levante o seu braço. Tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, diz: eu quero entregar agora? Tem alguém? Então vamos orar. Abaixa a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque nós cremos, entendemos que aquela oração que o Tiago fez no início da mensagem, o Senhor atendeu, porque o Senhor falou profundamente aos nossos corações, e esse era o pedido dele, e esse era o nosso pedido. Nós te agradecemos pela vida do Ezra, porque o Senhor deu essa mensagem a ele e falou ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O Brasil precisa de homem. A igreja precisa de homem. As escolas precisam de homem. A nossa casa precisa de homem. Não precisa? Amém? E é isso que nós temos que fazer. O Ezra falou muito bem. Naqueles pontos ali, muitas vezes nós erramos. Eu errei, você errou, e nós erramos. Mas errar não é problema. O problema é continuar no erro. É preciso levantar. E é preciso ser homem, né? Que bom é a igreja, né? Porque a igreja é para isso. A igreja não é para apontar o dedo para ninguém, mas a igreja é para nos ensinar. É por isso que tem um encontro masculino, um encontro feminino. Aqui na igreja tem o retiro das crianças, tem o retiro dos adolescentes, dos juniores abaixo dos adolescentes, que leva os meninos para um sítio, só homem, os garotos. E o título é Coisa de Macho. É o nome do retiro. Entendeu? Então a igreja tem que ser assim, tem que fazer essa separação. Agora eu queria perguntar aqui: quantos homens aqui já fizeram o encontro de vida vitoriosa? O encontro com Deus. Fique em pé. Quem já fez esse encontro? Quem já fez esse encontro? Aqui na igreja. Então eu queria pedir um negócio a vocês agora. Eu posso contar com vocês? Vocês ficarem em pé? Vocês vão sair e ficar... Aliás, vem aqui à frente. Todos vocês que já fizeram o encontro. Quem não fez, fica sentado aí. Fica sentado aí. E quem tem menos de 18 anos? Quem tem menos de 18 anos aí? Vem aqui à frente também. Os meninos aí. Quem tem menos de 18 anos? Vem aqui na frente. Menos de 18. Gente, homens, presta atenção. Todos estes homens aqui
já fizeram o encontro com Deus, o encontro de vida vitoriosa. Eu queria perguntar aqui, eu não combinei isso com ninguém não. Alguém aqui está arrependido de ter feito? Tem algum arrependido? Levanta o braço e diz, eu estou arrependido. Altemes, vem cá. Você está arrependido de ter feito o encontro? Não. O que foi o encontro para a sua vida? Foi um divisor de águas. Eu já trabalhava no ministério, viajava cantando, pregando, mas quando eu fui para o encontro foi quando Deus ele falou de uma forma diferente no meu coração e dali foi um divisor de águas. Foi fantástico. Foi uma bênção. Se eu desse oportunidade aqui, Léo, vem cá. Eu não combinei isso com ninguém não. O que foi o encontro para você? Foi bom? Ali eu pude perceber o quanto Deus me ama, né? Eu pude ter uma visão totalmente diferente da qual eu tenho hoje. E de lá eu pude também amar o meu próximo. Então, por que eu estou fazendo isso? Você que está aí, eu queria convidar você para fazer o encontro com Deus. Quem aqui já preencheu a ficha e disse, eu vou fazer? Vocês que estão aí, levanta o braço. Vem aqui na frente, você que já decidiu, fica aqui. Você que já vai fazer agora o encontro. Olha bem, esses aqui já vão fazer o encontro. E o encontro é quando? Tem aí, já desligou aí? Tem como colocar a data aí? 7, 8, 9 de junho. Eu queria chamar vocês, que estão sentados aí, vem fazer o encontro. O que você tem que fazer? Pegar uma ficha lá atrás, preencher. Está aqui quarta-feira, né? Para o primeiro pré-encontro, na outra quarta-feira para o segundo pré-encontro, e depois nós vamos lá para o retiro. Gente, é bom demais. Você vai dizer assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aqui tem esses homens, mas tem homem, mulher, nós já fizemos acho que uns 500 encontros, aqui na igreja, com as outras igrejas, juntando tudo, né, pastor Idália? Pastor Idália, então vem aqui, pastor Idália. Esse aqui vai mais de não sei quantos encontros que ele vai, ele trabalha, ele fala, é uma bênção desses encontros todos por aí. Tem uma taxa para pagar. Se você, pastor, mas eu não tenho condições. Sabe por que nós precisamos de pagar? Não é porque a igreja quer ganhar dinheiro, não, a igreja não ganha nem um centavo com isso, mas nós temos um sítio para pagar, temos alimentação, temos o ônibus que leva, tudo a gente paga. Mas se tiver alguém aqui dizer, eu estou desempregado, eu queria ir, mas não posso. Pode. Aqui, ó, vem cá, Tarcísio. O Tarcísio está dizendo aqui que ele pode ajudar a pagar 3 fichas. Hoje de manhã eu falei que eu posso pagar uma ficha. Aí o Marcelo, cadê o Marcelo? Falou assim, eu posso pagar uma também, pastor. Você não pode deixar de ir por causa de dinheiro. Seja homem e seja humilde. Diz assim, pastor, eu queria ir, mas eu não tenho dinheiro. Mas se você tiver, querido, vai, paga do seu bolso, sabe por quê? Que é R$170. R$170 é diária de um monte de hotel aí. Mas lá você vai almoçar, você vai jantar, você vai dormir, e depois você vai sair de lá, você vai dizer assim, olha, eu devia ter pago, era R$5.000 para fazer isso. É muito bom, é bom demais, é uma bênção. E outra coisa, tem muita gente aí fora que nunca fez o encontro, que fala um monte de besteira. Por exemplo, tem umas coisas que eles falam que é até legal. Alguém falou assim, pastor, eu ouvi falar que vocês queimam lá a camisa do Flamengo. Coisa boa. Mas isso não é verdade. Seria tão bom se queimasse as camisas do Flamengo e tudo, mas isso não é verdade, porque eu sou tricolor, né? Vascaíno também, essas camisas feias. Gente, onde alguém tirou isso da cabeça? Mas eles já falaram cada besteira de encontro. Sabe quem fala? Quem não vai lá. Eu perguntei a todos esses homens aqui se tem algum arrependido. Se ele viu uma coisa lá que não é de Deus. O cara fala assim, lá tem lavagem cerebral. Parece que bota o cara lá, abre a cabeça dele e bota. Lá só tem o que você ouviu aqui. De uma forma dinâmica. Maravilhosa. Então, eu queria que você depois pense nisso. Se você não decidir hoje pegar a sua ficha ali para preencher,
Porque nós temos que levar no mínimo, ou no mínimo, não, no máximo, 80 homens. Hein? 80 homens. 80 homens. Está entendendo? Então veja bem, queridos, olha, se você não decidir hoje, eu estou em dúvida, pastor, venha na terça-feira, na quarta-feira. Amém? Tem mais algum aí que diz, não, eu vou também, pastor, levanta o braço, diga que eu vou. Tem alguém? Aí, pode vir aqui na frente, então, esse aqui também vai. Tem mais algum? Eu não estava querendo fazer isso para não constranger ninguém. Aí, vem cá. Ó, você está entendendo? Agora, tem mais alguém aí que quer ir? Você não quer ir não, João Vitor? Então vem aqui, rapaz. O Virgílio me pediu para fazer isso, eu não queria fazer e tal, porque eu não estou querendo constranger ninguém, você não está chamando aqui para ser constrangido. Agora, veja bem, querido, você que ainda não decidiu, se você está em dúvida, se a sua esposa foi, ela voltou pior do que foi para lá? Se a sua noiva, namorada, sua mãe, né? Ou se ninguém da sua família foi, pense nisso. Nós estamos encerrando, tá bom? E que Deus te abençoe, pense nisso. Não deixe de ir, eu tenho, não deixa nada, eu tenho uma prova na faculdade, deixa essa prova para lá. Entendeu? É sexta-feira à noite, 18 horas, 19 horas tem que chegar aqui. Aí a gente fica lá sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro, nessa data aí, e domingo a gente volta para a igreja. Amém? Já oramos, já encerramos. Esdra, tem mais alguma coisa a falar? Quem é que vai estar lá atrás com ficha? Já estão lá? Já está lá? Deus abençoe, tchau. Vai com Deus. Deus abençoe, amém. Valeu.